2-1 em cima do Japão. Não queria dizer nada, se eu tivesse apostado no bolão ou tivesse apostado em bet, eu tenho certeza que eu teria ganhado, porque eu falei para todo mundo que ia dar 2-1, ia começar o Japão ganhando e nós ia virar. Mas eu não fecho com o Tigrinho, não vem ao caso agora, vamos falar sobre esse Brasil. Neymar não entrou, Endrick entrou, será que fez alguma coisa, será que não fez? Né? Gol aí de pessoas que a gente achou que não ia fazer nada, no segundo tempo entrou e mudou tudo, que foi o Casemiro, né? No primeiro tempo ele não jogou tão bem, no segundo ele já jogou melhor, jogou bem melhor no caso que o primeiro tempo, e o Martinelli que entrou e fez o gol da virada, né? Coisa boa. Bem no momento que a gente achou que ia para prorrogação, nos acréscimos ali o Martinelli vai lá e enfia essa bola pro gol. Japão, o que dizer dessa zaga? Né? Os caras em duas linhas perfeitas, os caras protegendo perfeitamente o gol. Não tinha como passar, não tinha também, a gente sabia que esse é um jogo difícil. Hoje em dia, ó, anota o que eu tô falando. Hoje em dia não existe jogo fácil. Hoje em dia, 2026, não existe seleção fraca. Cabo Verde é um exemplo disso. Segurou 0-0 lá contra a Espanha. A gente tá sabendo. A maior zebra por enquanto é eles. O Paraguai. Acabou de acabar o jogo do Paraguai. Também tava assistindo o Paraguai. Tô demorando para soltar esse vídeo porque eu precisava assistir o jogo do Paraguai. Porque, para quem não sabe, meus pais, minha mãe, no caso, é paraguaia. Mas enfim, voltando aqui pro Brasil, né? O Brasil enfrentou uma seleção em ascensão, que é o Japão, uma seleção que é muito organizada, tem poucos problemas ali em questão de defesa, ataque, né? Claro, eles não têm aquela individualidade que o Brasil tem, com o Vini Júnior, né, fazendo muita coisa ali, Vini Júnior tá jogando bem, parabéns ao Vini Júnior, sempre critiquei ele anteriormente, mas hoje em dia, na Copa pelo menos, ele tá demonstrando muito bem, toda a posição que ele joga, todos os lances ele tá sendo muito bem. Paquetá se machucou, não sei o que aconteceu com o Paquetá, né? O Casemiro também se machucou, mas o pessoal aí tá de parabéns. Começamos muito bem o jogo, começaram muito bem, começaram atacando, indo para frente, mostrando punch. O problema é que daí, de repente o Brasil caiu um pouco o ritmo, né? O Brasil caiu o ritmo, principalmente depois que levou o primeiro gol. Foi um golaço do Japão, querendo ou não, e naquele momento o Brasil parece que ele quebrou um pouco. Ele quebrou. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais tem que trabalhar na seleção brasileira. Diferente do Japão, que parece que leva um gol, os caras eles não sentem tanto, sentiram? Mas não sentem tanto como o Brasil. O Brasil parece que ele entra numa espécie de ansiedade crônica entre todos os jogadores ali, que eles ficam todos ansiosos. Então levou o primeiro gol, e eu digo isso aqui em casa, né? A gente que é brasileiro, cara, meu coração tava. Eu achei que eu não ia ter mais coração. Imagina, o Brasil perde na 16 avos, aí acabou pra mim. Enfim, então o Brasil, quando ele leva o primeiro gol, os caras começam a ficar muito ansiosos, começa a ficar muito nervoso, começa a errar passe, começa a trocar. Os caras, acho que foi umas duas vezes se trombaram no primeiro tempo entre jogadores do Brasil. O que é isso? Né? Isso não deve acontecer, isso não pode acontecer, mas aconteceu. Então, esse é um problema do Brasil, psicológico. Sabemos agora que a seleção do Brasil está tendo um acompanhamento com psicólogos e etc., mas eu acho que tem que forçar mais isso, cara. Os caras têm que ter uma mentalidade melhor, tem que dar uma de Cristiano Ronaldo ali da vida, porque não dá. Imagina se isso acontece. Imagina se um gol do outro time acontece faltando 10 minutos, 5 minutos para acabar o jogo. O Brasil perde. Não é nem porque ele não consegue, porque o Brasil dominou o jogo contra o Japão. Mas é porque os cara buga na cabeça, os cara esquece, os cara nerfa, os cara se desespera, mesmo tendo um posse de bola muito superior que o time adversário. Então, acho que um dos problemas do Brasil que deve ser trabalhado, se é que já não é trabalhado, com certeza é, mas que precisa ser mais trabalhado, é o psicológico desses caras. É saber que se. É pique jogo do Barcelona e do Real Madrid, lá da Champions, sabe? Que começa um time ganhando de 3-0 no primeiro tempo, aí chega no segundo, faz 4 gols. O Brasil tem que ter essa característica, que é o que o Brasil perde essa característica. Os próprios jogadores que jogam na Europa, dentro do Brasil, perdem essa característica. Né? Vini Júnior está acostumado a começar perdendo de 2-0 no primeiro tempo, chegar no segundo tempo e fazer 4 gols. Né? Não só ele, o time inteiro. Só que no Brasil o pessoal, às vezes, eles perdem um pouco. Vamos lá. Então o Brasil, eles levaram o primeiro gol e perderam um pouco de posse de bola. Ali, para mim, eles, né, se abalaram psicologicamente. Então o Japão, por mais que eles não tinham tanto posse de bola, todo contra-ataque, o gol do Japão surgiu de um contra-ataque do contra-ataque. Então todo contra-ataque do Japão, eu sentia que os caras tinham muito mais organização, muito mais precisão e muito mais cabeça para colocar essa bola na frente pro gol, na frente do gol, né? Claro que a gente não joga da mesma forma que eles jogaram contra a gente ali, protegendo, né? Criando como se fosse uma barreira japonesa, mas mesmo assim os caras foram mais precisos.
No segundo tempo, eu queria que saísse o Casemiro, ainda bem que ele não saiu. Fez o gol, o Ancelotti, querendo ou não, é um ótimo técnico ali, fez um bom trabalho no segundo tempo, ele fez o gol, né? Saiu machucado, mas pelo menos ele conseguiu ali fazer o gol do empate. Naquela hora deu uma aliviada, só que daí o Brasil começou a parar um pouco de atacar. Isso eu não entendo do Brasil também. Na fase de grupo, se você olhar os vídeos que eu fiz anteriormente, a gente fala um pouco sobre isso. O Brasil, depois que ganha, começa a ganhar, ele dá uma segurada. Eu lembro que o Ancelotti sempre fala que é questão de ritmo, né? Que quem vai ganhar a Copa é o time mais constante e não quem vai mais com punch. Espero que isso seja totalmente estratégico. Neymar não entrou, mas acredito que ele entraria na prorrogação, né? Assim como ele jogou contra a Escócia 15 minutinhos, acreditei que ele ia jogar o finalzinho do jogo, mas como estava 1-1 e foi nos acréscimos, acredito que iam deixar ele para a prorrogação, porque querendo ou não, é o melhor batedor de pênalti da história do mundo, é o nosso menino Ney. Então ele tinha que estar onde? Tinha que estar esperando os pênaltis. Então na prorrogação acho que é o melhor lugar para ele não se machucar, para ele ter ritmo de jogo, ele ia jogar 30 minutinhos ali e depois conseguir fazer a primeira penalidade, né? Primeiro chute ao gol e fazer esse gol, levar esse gol aí pro Brasil. Acho que isso é muito importante pra gente sempre. Então, Neymar ele não entrou não porque ele não era para jogar, mas sim porque ele entra na prorrogação. O próprio Ancelotti, eu acho que falou isso na entrevista, eu já também estava achando isso mesmo. Então foi um ótimo jogo aí do Brasil nessa questão. Japão não é fácil. Agora o próximo que a gente vai enfrentar é a Noruega ou a Suécia. Acredito que ou a Costa do Marfim, perdão. Acredito que é a Noruega, né? Vou torcer para a Costa do Marfim amanhã e vamos ver o que acontece aí. E querendo ou não, o Brasil aí tá conseguindo se safar. Se vem o Hexa com essa seleção, não sei, tropa. Eu não sei. Fico com muito medo ali. A Argentina tem um caminho muito fácil pela frente. Se a gente pegar a Argentina na semifinal é algo que eu às vezes temo um pouco, porque a Argentina tá. Tem o Messi. Messi é um alienígena, né? Tomara que não existam essas teorias da conspiração para Portugal não ganhar. E vamos ver que o Brasil aí, o Brasil vai ser hexa, espero que assim seja. Quero ver o menino Ney jogando no próximo jogo. O cara tem que entrar pelo menos no segundo tempo aí. O cara tem, cara, ir pra Copa e não fazer nada, né? Ficasse em casa, ficasse no Santos. Então o cara merece, na minha opinião, o cara tem que jogar um pouco ali também. Então é isso. O Brasil me deixou muito ansioso hoje. Acertei o bolão que eu não joguei, né? E me segue lá no Spotify, coloquei uma camisa do Brasil, ó, coloquei de fotinho de perfil, Lil Holmes, né? Chegamos a 20 mil ouvintes aí, tamo junto, é nóis, valeu, escuta meu álbum. Esqueci meu bordão de finalização. Mais arte de verdade, menos CLT.